Olá, bom dia. Hoje é 17/10/2024, Antigo Testamento, parte 879, a lei acerca das heranças. Naquele tempo em Israel, no tempo de Moisés, quando o povo saiu do Egito. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Arfe, filho de Geriarde, filho de Maquim, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes das suas famílias: Macra, Noa, Orga, Mical e Tisa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos homens. Então elas foram e conversaram com o sacerdote e com Moisés, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante ao Senhor. Então Moisés levou a causa perante ao Senhor das filhas daquele homem que morreu no deserto por causa do pecado dele. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Então, naquele tempo elas tiveram direito, porque o pai delas morreu no deserto, e elas eram as filhas deles, e eles não morreram. Elas não tinham morrido, estavam vivas, então elas mereciam. E falaram aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Então vamos supor que eu tenho duas filhas, três filhas, um exemplo. Aí se, ou filhos, aí se eu morresse, então a minha herança era passada para quem? Para minhas filhas. Então era desse jeito, entendeu? Naquele tempo. Hoje é ainda, né? Se alguém trabalha no canto, tal e tal, se tem algum filho, quando a pessoa morre, a herança é passada pro filho, né? Então vamos supor que eu tivesse duas filhas, três filhas, 14, 15 anos, 16 anos, e se eu chegasse a morrer e tivesse herança, eu não tenho nenhuma herança, então seria de quem? Das minhas filhas. E se não tiver filhos, então a sua herança dareis a seus irmãos. Se não tivesse filho, daria aos irmãos. Se a pessoa não tivesse filha nenhuma. Porém, se não tivesse irmãos, então daria a sua herança aos irmãos de seu pai. Tá bem? Se seu pai não tivesse irmãos, então a sua herança daria aos parentes, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que possua isto aos filhos de Israel, será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, se você tem algum familiar que tem herança, se você é filho, se você é irmão, parente, sei lá o que, nunca vá planejar a morte do seu parente para querer a herança, não. Ouvindo nessa palavra, não, que aí é dois crimes: crime físico aqui na terra, o crime terra, e o crime eterno. Aí a pessoa perde a salvação, entendeu?